conosco, @Rádio Fraterno. Uma boa noite para todos que nos assistem. Hoje, particularmente, gostaria de tocar num assunto que é o nosso planejamento espiritual. Eu percebo que muitas pessoas, de certa maneira, temem a sua própria programação, temem as suas próprias provas e, de alguma forma, resistem para enveredar pelo caminho que as provas apresentam. É importante que nós observemos que as provas significativas da existência, eu não estou falando das pequeninas, mas das provas grandes, aquelas que poderiam estar contidas numa pequena biografia, se nós fizéssemos de nós próprios, essas são as chamadas grandes provas. As grandes provas, elas são linhas do nosso planejamento. Às vezes, elas não eram linhas que estavam desenhadas antes de nós renascermos, porque pelo nosso livre-arbítrio, nós tomamos algumas decisões que essas linhas passaram a estar escritas. Mas mesmo que elas não estivessem escritas antes do nosso renascimento, mas se o nosso livre-arbítrio nos levou a determinadas decisões em que nós estamos diante dessas provas, é um indicativo de que mesmo que elas não fossem as programadas, elas eram previsíveis de acontecer, ou seja, não era o que deveria ocorrer, mas no desenho que o mundo espiritual fazia, era uma possibilidade a depender do nosso livre-arbítrio. Então, independente do fato delas serem programadas do ontem ou do hoje, são provas que têm a ver com o eco do nosso próprio eu. Nossas grandes provas são o espelho da nossa própria intimidade. O que nós passamos, as experiências que vivemos, os dramas que temos que atravessar, fazem parte do nosso processo de crescimento espiritual. E a nossa resistência em viver essas provas, a nossa dificuldade em atravessar essas provas, é o grande indicativo de que verdadeiramente essas experiências têm a ver conosco. Por isso que elas não são tão incomodativas. Por quê? Porque elas dizem respeito a algo que está dentro da nossa alma. E quando essas provas nos chegam, a gente resiste, porque são dolorosas demais. O que fazer, portanto? Nos fortalecer diante das provas. Porque viver na Terra é enfrentar a nossa própria realidade. Nós passaremos por provas difíceis? Sim, todos nós passaremos. Todos nós temos grandes provas para atravessar na existência, e uma prova, a prova capital, a grande prova que você tem que atravessar no mar da vida. Essa grande prova nem sempre é vista pelo mundo. Às vezes, a grande prova é suportada no silêncio do nosso lar, ou no silêncio da intimidade dos nossos corações, sem que até outras pessoas nem saibam que ela exista. Mas todos nós temos uma grande prova para atravessar e várias provas relevantes que estão no conjunto das nossas programações. Não temamos a nossa própria história. Não temamos as experiências que a vida nos chama a viver, mas preparemos os nossos corações, como quem faz uma viagem para atravessar o mar. Coloquemos todas as provisões que a gente precisa, os alimentos, o combustível, as cordas, velas reservas, bússolas e todos os instrumentos para que a gente faça a grande viagem. Levemos o mapa junto conosco, o mapa da vida, a bússola da fé, as velas da coragem, para que a gente consiga singrar esses mares sem medo. É lógico que nós teremos as nossas angústias. É natural, porque são provas que mexem muito conosco. Mas guardemos a fé. Redobremos a nossa coragem, porque não estaremos sozinhos. Busquemos a fé, busquemos a oração e não temamos o futuro, porque é preciso que a gente atravesse essas provas para que a gente vença
as dificuldades profundas que nós trazemos em nós e ultrapassemos esse limite, que às vezes há muitas encarnações a gente não está conseguindo ultrapassar. Nós chegamos até o meio da jornada e quando desistimos, temos que fazer o caminho todo de novo. Está na hora de aproveitarmos todo o material que nós recebemos. Nós temos um ferramental excelente hoje, através do conhecimento espírita, para que a gente consiga atravessar melhor esse momento. Lancemos mão desse recurso. Utilizemos tudo que a gente tem, mas é tudo para atravessar o mar. Nós temos que fazer essa travessia. Na mitologia grega, existe uma história que é a história de Ulisses, que tinha que atravessar um local onde havia muitas pedras e geralmente as embarcações não ultrapassavam porque haviam sereias que cantavam e o canto das sereias iludia os navegadores e eles então viravam o barco na direção das sereias que ficavam nas pedras e, portanto, se arrebentavam. É esse canto da sereia que nós precisamos aprender a resistir. Conta a lenda que Ulisses tapou os ouvidos com cera e mandou que o amarrassem no mastro do barco para que ele não se seduzisse pelo cantar da sereia. É isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos nos munir de todas as ferramentas para que esse canto da sereia não leve os nossos barcos na direção das pedras, mas que a gente consiga vencer o pedral, atravessar em segurança e fazermos a viagem que ainda não conseguimos fazer, porque não estamos usando todo o recurso que já temos e não estamos lançando. Nós sabemos o que temos que fazer, nós temos força suficiente para vencer a dificuldade. Nós só precisamos lançar mão disso, acreditar em Deus, naqueles que nos tutelam e fazer tudo o que a gente puder para ser feliz espiritualmente. Não com os valores da terra, mas espiritualmente. A felicidade do espírito, que é a felicidade que não passa. A felicidade que a terra pode nos dar, não tem condição de nos fazer felizes para sempre. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.